Colocar de pé, adorar o Senhor. Nós cremos na esperança viva de que Ele vai voltar, de que Ele vai nos levar junto com Ele. Nós cremos que em todas as coisas nós somos mais que vencedores, porque Ele é vitorioso em tudo. Então nós cremos que Jesus está vencendo todas as coisas, vencendo essa pandemia, vencendo a crise financeira, vencendo as brigas de política, vencendo tudo. Jesus é a vitória que vence o mundo, e nós temos Jesus, então nós somos mais que vencedores também. Vamos cantar que Ele vem e que nós somos valentes nele. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Ele vem vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Ouço a voz do alto a me dizer. Ele diz para você: ser valente, ser valente. Ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Diga, ouço a voz do alto a me dizer: ser valente. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz há de encarar. E os servidores triunfantes em fulgor hão de cantar, vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer. Ele diz isso pra você: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a mim. Ser forte e corajoso. Ser valente, ser valente, ser valente. Aleluia, creia, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda
mais um culto, mais uma semana abençoada que se passou e mais uma semana abençoada que nós estamos iniciando. A gente está muito feliz de terminar a semana junto com vocês e de começar a semana junto com vocês. Eu gosto muito do domingo, porque o domingo é o dia do Senhor e porque o domingo é um dia de fechamento e um dia de abertura. É o fechamento da nossa semana, daquilo que a gente viveu na nossa semana, e talvez a sua semana não tenha sido tão agradável, ou talvez a sua semana tenha sido extremamente agradável, mas nós estamos celebrando o final dela. Então nós celebramos porque ela foi muito boa e o melhor de Deus ainda está por vir, e nós celebramos porque ela não foi tão boa assim, e uma nova semana está começando com novas oportunidades para a gente viver junto com Jesus. Para a gente dividir esse tempo com vocês é um momento extremamente gratificante na nossa semana. E como comunidade nós queremos fazer com que essa abertura de uma nova semana seja profética. Nós queremos abrir um novo tempo, nós queremos abrir um novo momento com o Senhor e para o Senhor nessa nova semana. Nós estamos já encaminhando para o nosso final de ano, né? A gente já está começando a planejar Natal, como vai ser o ano novo, onde eu vou passar, quem eu vou chamar. Vai ter que rever os parentes, talvez está brigado com os parentes e aí já está preparando o coração para isso. Mas é um tempo da gente começar a sonhar com coisas novas. É um tempo da gente começar a sonhar com o novo de Deus. E uma das coisas novas que a igreja viverá no ano que vem é um novo templo, é uma nova casa, é um novo momento. E esse novo momento está ainda cheio de incertezas, porque todo momento novo tem incertezas, mas a certeza que nós temos é que Deus está cuidando de tudo, amém? Nós temos a certeza de que Ele está no controle de tudo, e nós cremos no controle de Deus. Nós temos alguns avisos para dar para vocês, já sonhando com esse novo tempo, sonhando com esse novo ano. Nós temos 4 avisos para dar para vocês. O primeiro aviso é o aviso do dia 4 de dezembro, é a primeira celebração que nós teremos. No dia 4 de dezembro nós teremos a formatura do Casados para Sempre. Então hoje à noite, para quem está assistindo online, vai ver o link já direto. A gente vai disponibilizar no grupo da igreja e nos comentários do online o link para todos os casais que querem fazer parte da celebração, do dia da celebração. Então vai ser aqui no dia 4 de dezembro, a partir das 7h30 mais ou menos da noite, 8 horas da noite. A gente vai fazer uma grande formatura para os casais que participaram do curso de Casados para Sempre, do primeiro curso que foi feito. E aí os casados que quiserem participar, hoje à noite a gente vai liberar o link para inscrição, tá bom? As vagas são limitadas, não tem muita vaga, então você que quer participar junto com a gente, não tem nenhum custo, você só se inscreve lá e aí garante a sua vaga pro dia aqui da formatura. No dia da formatura, as mesas aqui vão ter várias mesas, vocês vão sentar com outros casais, vai ter um momento de degustação, porque crente gosta de comer, e depois um tempo de celebração dos casais que fizeram a formatura e dos casais que vão se inscrever para o próximo curso também, tá bom? Então todos os casados, formatura dia 4/12, o pessoal que vai se formar já está inscrito, já estão convidando pessoas, e nós queremos que vocês se inscrevam também para estar junto com a gente, tá? Esse é só para casados. Daí no dia 13 de dezembro a gente vai ter o nosso batismo. O batismo vai ser pela manhã, tá bom? No dia 13 de dezembro pela manhã, e aí à noite a recepção de todos aqui na igreja, tá? A gente vai fazer assim porque eu acho que vai ter um pouco menos de pessoas, uma aglomeração menor, eu acho que vai ser mais tranquilo de fazer isso. E no dia 13, eu tinha conversado com o pastor Caleb, no dia 13 vai ser a minha despedida aqui, tá bom? É triste falar isso, né? Mas vai ser dia 13, eu vou falar muito não para chorar, vamos pular já. Então acabou esse assunto, já passou o dia 13, é isso aí, tá? É só isso. Aí eu quero dar 2 avisos para vocês aqui. Que a gente vai mudar o culto para 6 horas, vai voltar o culto para 6 horas a partir da semana que vem. Então quem assiste online vai assistir ao vivo, vai assistir uma transmissão ao vivo. Talvez não esteja tão boa a qualidade de som e de imagem quanto o culto que a gente transmite já normalmente. Por isso eu quero fazer um apelo para vocês para estarem no culto. Quem está assistindo online aqui, vem para o culto,
tá? A gente vai aumentar a capacidade do culto aqui. A gente está fazendo para 45 pessoas e a gente vai aumentar para 55 ou 60 pessoas, que ainda é as distâncias corretas, tá? Quem vem aqui no culto sabe que as cadeiras estão a mais de 2 metros de distância. Então a gente vai fazer com 1,5 metro, vai aumentar a capacidade, e eu posso garantir, para você que está assistindo online, posso garantir que você corre menos risco de pegar coronavírus aqui do que visitando alguém que você visita na semana, saindo para comer ou comprando comida no supermercado, tá? Eu tenho certeza absoluta. Primeiro porque todas as medidas estão sendo tomadas aqui de prevenção, higienização, a temperatura, todo mundo de máscara, você não vai encostar em quase ninguém, as cadeiras são limpas, higienizadas antes de você chegar, então não há perigo algum. Você corre mais perigo de ser infectado visitando alguém, recebendo gente na sua casa do que aqui. Então o apelo que eu faço é para que vocês estejam no culto, tá bom? Então na semana que vem o culto é às 6 horas, às 18 horas, tá? Não vai ter culto às 11 horas da manhã, o culto vai ser às 18 horas. E um convite que eu tenho feito já todas as semanas, do voluntariado. Você quer fazer parte do voluntariado da nossa igreja, não tem todos os ministérios ainda, porque a nossa igreja não está funcionando a todo vapor por causa dessa pandemia, mas você pode fazer parte do nosso grupo de voluntários. E aí, saindo do culto aqui, dá o seu nome para as pessoas que estarão ali, para os voluntários que estarão ali, eles vão adicionar você no grupo, e aí a gente vai colocar você na escala, e você vai participar também das capacitações, vai participar do tempo que a gente tem de comunhão aqui, vai ser uma bênção, eu tenho certeza absoluta. Nós vamos adorar o Senhor, e enquanto nós adoramos o Senhor, a gente vai ter um momento de oferta, de dízimos. O Diego vai ficar aqui na frente com a maquininha para vocês fazerem a oferta. E como nós temos feito já nos últimos domingos, você tem 3 músicas para poder fazer isso. Então você não precisa fazer fila, não precisa aglomerar. Você tem tempo suficiente para ir lá fazer a sua oferta pelo cartão ou fazer a sua oferta em espécie. Se você está com o seu celular e o seu celular já faz a transferência direto, só aproximar das TVs aí no QR Code, você vai conseguir fazer a sua transferência. Você que está assistindo online também, aproxima no celular da sua TV, do seu computador, e no QR Code vai ler e você já vai fazer a transferência direto. Abençoe a gente, abençoe, invista na casa do Senhor, invista nessa nova obra. Nós queremos terminá-la e poder ainda esse ano já fazer o novo culto, no novo tempo, por uma nova história. Eu tenho certeza que vai ser uma história abençoada, em nome de Jesus. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos no cuidado dEle, nós estamos deitando, nos aconchegando, nos consolando nos braços do Pai. Vamos cantar essa canção. Pois eu
braços é o meu descanso. Eu descanso em ti. Em teus braços é o meu descanso. 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 Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Eu recaio Recaio em tua graça, estou contigo, Deus. recaio de novo em tuas mãos. Diga eu recaio. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, Encontro descanso em ti. caio de novo em tuas mãos. Se eu passar, Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. pois eu sei, cante. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Cante em teus braços, Deus. Em teus Braços é o meu descanso. 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 E recaio em ti, Jesus. Recaio em tua graça, Recaio em ti. recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar.
tantos versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Jesus, só tu és santo. Só tu és santo. Cante, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo, oh, só tu és, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, santo, só tu és. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és. Só tu és santo. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. E esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar, diga esse é. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti.
esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito Só quero queimar. uou, estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. E esse é o meu preferido lugar. Não há outro onde eu queira estar. E esse é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. E esse é o meu, vamos, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. E esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. E esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Esse é o meu preferido lugar. Contigo, Deus, não há outro onde eu queira estar. Esse é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo, fala isso pra ele, que aqui dentro do meu peito só quero queimar, só ti, Senhor. E esse é o meu desejo, de gritar e apaixonadamente, e aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. E esse
esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro. E esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar, só quero queimar. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Vamos uma vez. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Aleluia. Pode sentar. Glória a Deus, a gente vai começar essa semana uma nova série. Eu também queria contar um testemunho aqui para a igreja. A gente tem orado pela Sulamita, né? Para quem não sabe, ela é membro daqui da igreja. Ela sofreu um AVC, né? Um acidente vascular encefálico, e ela tinha perdido metade do movimento do corpo, né? O lado esquerdo, que é o que geralmente acontece. Ficou paralisado. E durante essas semanas, esses dias, a gente tem orado por ela, a gente tem clamado para que o milagre de Deus aconteça. O Daniel tem sempre me passado informações sobre ela. Eles estão conseguindo fazer algumas videochamadas com ela, tem conseguido conversar, e ela tem conversado muito bem, tem falado muito bem, ou seja, a atividade cerebral dela está muito boa. Ela ainda não consegue movimentar o lado esquerdo, mas ela já consegue falar muito bem, consegue lembrar das coisas. Uma das sequelas poderia ser a falta de memória, e ela não tem nenhuma falta de memória, graças a Deus. Nós cremos que a movimentação do braço e do corpo, né, a parte esquerda do corpo, vai voltar também em nome de Jesus. E amanhã ela vai fazer um exame. Então eu queria convidar você a orar comigo amanhã. Ela vai fazer um angioma, eu acho o nome do exame, para ver a necessidade ou não de uma cirurgia e como vai ser feita essa cirurgia. Então amanhã eu queria convidar você
fazer um período de jejum por ela, um clamor pela vida dela, e aí eu creio que fazendo o exame e já tendo ou não a necessidade da cirurgia, a Sulamita vai voltar, e vai voltar bem, vai voltar andando, falando, abraçando aqui a gente como ela sempre fez, fazendo piada como ela sempre fez também. Então ore comigo amanhã, durante todo o seu dia, esteja em oração pela vida da Sulamita, tá bom? Abra sua Bíblia em Efésios 4. Efésios 4, versículo 1. Nós vamos ler uma boa parte desse texto de Efésios, e esse texto é o texto base para a nossa série agora. Essa nossa nova série, que é uma continuidade da série de disciplinas. Nós falávamos, que disciplinas espirituais para você se aproximar mais de Deus, e agora a série dos 5 ministérios para você se aproximar mais das pessoas cumprindo a vontade de Deus. Então, primeiro eu estou com Deus para ser capacitado, e depois eu assumo a responsabilidade da missão que Ele me colocou, já que Ele me capacitou para isso. Então no versículo 1 de Efésios diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, longo ânimo, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu vou ler só até aqui e aí depois a gente continua. A nossa série, para quem não se lembra, a nossa série das disciplinas espirituais, ela começou com um tema anterior, e o tema anterior foram dois domingos, foi sobre relacionamento, sobre unidade. O primeiro eu falei sobre amizade, e o segundo eu falei sobre unidade. E nós entendemos, e aí continuamos a pregar isso, continuamos a afirmar isso, que sem unidade no corpo, sem unidade com Deus e sem unidade com o corpo, a sua disciplina espiritual, por mais que você ore, por mais que você leia a palavra, por mais que você jejue, por mais que você faça estudo bíblico, por mais que você tenha todas as disciplinas espirituais, ela não vai ser tão eficaz, porque você não está unido com outra pessoa. E por mais que você aprenda todos os 5 ministérios e flua nos 5 ministérios de maneira extremamente esplendorosa, ainda assim não vai ser tão eficaz, porque você não vai estar unido com o Senhor. Então essa união entre eu e Deus, e entre eu e o meu próximo, é extremamente necessária. Não se faz igreja sem que pessoas se unam a Deus e sem que pessoas se unam a pessoas. A própria palavra vai dizer que a presença de igreja, a instituição de igreja se dá quando 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor. Nós não somos igreja sozinho. Eu não sou igreja, nós somos a igreja. Eu não sou igreja na minha casa sozinho. Nós somos a igreja orando das nossas casas. Nós somos a igreja buscando das nossas casas. Então, a primícia para que se haja disciplina espiritual e para que se haja 5 ministérios eficazes é a unidade do corpo, é o relacionamento do corpo. E talvez esse seja o nosso maior desafio, unidade. E não estou falando do desafio só da igreja, eu estou falando do desafio da humanidade. A humanidade tem partido de um caminho, tem trilhado um caminho que não é um caminho de unidade, é um caminho de divisão. Porque quanto mais dividido, mais fácil é de se manipular. Quanto mais dividido, mais fácil é de se tomar o domínio sobre alguma coisa. Então, faz parte das estratégias de guerra do passado, faz parte de estratégias comerciais, faz parte de estratégias políticas.
Quanto mais eu polarizo e divido, mais fácil é para que eu tenha domínio, mais fácil é de manipular algumas pessoas. E nós como igreja não queremos estar divididos, nós queremos estar unidos. E dificulta manipulação, dificulta, mas ninguém quer manipular ninguém aqui. Nós queremos apresentar um evangelho e o evangelho nos levar a uma causa. Então nós não estamos preocupados se haverá ou não polarização. O que nós estamos preocupados é se o mundo está dominando a nossa mente mais do que a palavra deveria dominar. Se o mundo está, a política ou qualquer outro desejo ou ideologia está dominando o nosso coração mais do que a verdade bíblica. O texto que eu li é o texto que nós vamos pregar durante essas próximas 5 semanas. Ele começa dizendo sobre unidade. Por que Paulo vai falar sobre os 5 ministérios, mas antes ele vai dizer: eu preciso que vocês estejam unidos, eu preciso que vocês diligentemente, ou seja, arduamente, assiduamente, procurem pela paz, promovam a paz, porque ele sabia que nenhum ministério é eficaz se não há unidade, que nenhuma vida com Deus é eficaz se não há unidade no corpo, que nada do que fazemos é eficaz se não há unidade do corpo. E aí ontem eu fiz uma postagem falando sobre o incêndio no Carrefour, que era uma revolta, era um protesto que pessoas tinham feito, e eu nem falei do Carrefour, eu falei das pessoas que estavam dentro do Carrefour, e eu falei, não adianta a gente querer protestar contra uma morte horrível, que não foi acidental, que foi um completo despreparo de 2 seguranças, numa situação que era uma situação de discussão, uma morte trágica, e que precisa ser velada, que precisa ser enlutada, que precisa ser indignada, mas essa indignação não pode entrar num lugar onde outras pessoas corram risco de vida. Eu não posso me revoltar e protestar colocando risco na vida de outras pessoas. E aí quando eu coloco em risco a vida de outras pessoas, e na maioria delas funcionários pretos e pobres, eu não estou fazendo uma revolta, eu não estou protestando com nada, eu estou aumentando o ódio e eu estou aumentando o risco de morte. Talvez ninguém aqui, ou 1 ou 2 pessoas, tenham já tentado apagar um incêndio, alguma coisa assim, mas o número de fumaça que vem dentro do seu pulmão pode causar morte. Então um protesto que deveria ser um protesto de indignação contra a morte de um negro, poderia ter matado mais negros. E aí o que se deu no restante das conversas era um atracamento, uma conversa extremamente ruim. E aí, a primeira pessoa que tinha comentado é um amigo meu de escola, e eu sempre discordei dele a vida inteira, mas a gente sempre foi amigo e continua sendo amigo. E aí esse menino me chamou no inbox e ele falou assim: ô Bruno, se o que eu postei está gerando tudo isso, apaga aí, cara. Ele não é da igreja, ele não é crente, ele nem conhece Jesus. Enquanto vários crentes estavam se degladiando, alguém que nem era da igreja falou: cara, paga, porque o pessoal não entendeu direito. Eu estava conversando com você, eu não estava discutindo com você. Se não houver unidade, nós como igreja nem subsistiremos. O próprio Jesus vai dizer que se um exército está dividido, ele é facilmente vencido. Como igreja do Senhor, a palavra de Deus tem que ser muito maior do que qualquer ideologia nossa. E cada um de nós aqui pode votar em quem quiser, pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser de direita, pode ser o que for. O que nós precisamos entender é que o que vai fazer diferença na sociedade, o que vai transformar a nossa sociedade, é que tenhamos disciplinas espirituais e 5 ministérios atuantes. Sabe por quê? No nosso Brasil, no nosso país, a gente já teve monarquia, a gente já teve ditadura, a gente já teve direita, a gente já teve centro e a gente já teve esquerda. E sabe o que deu? Nada. Não mudou em nada. Continuou a mesma coisa. Quem rouba, sendo de direita, sendo de esquerda, sendo de centro, sendo militar ou sendo monarquia. O nosso país foi açoitado, foi roubado, foi destruído por todas as espécies de governos que o país poderia ter. Está na hora da gente trazer o governo do céu. Está na hora da gente trazer o governo de Deus. E a gente só vai fazer isso diligentemente, buscando a paz. Diligentemente, pelo vínculo do amor.
se não é pregada a paz, se o teu ensino não prega o amor, o teu ensino é terreno, é terrestre e é carnal. O ensino de Cristo é um ensino de paz, de amor e de unidade. Se faltar um desses naquilo que você pensa ou naquilo que você prega, você não está pregando a palavra, você está pregando os seus preceitos, os seus desejos, os seus anseios. E para quem pensa, não está certo, pastor, tem que tacar fogo mesmo, eu quero ler um versículo com você, 2 versículos com vocês. Lucas 9, 54 e 55, não precisa nem abrir aí, filho. Ao verem os discípulos Tiago e João perguntarem: Senhor, queres que façamos descer fogo do céu e consumir esse povo? Jesus responde: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para matar as vidas, veio para salvar as vidas. Então toda vez que você pensar é fogo no racista, você lembra de Jesus respondendo: o Filho do Homem não veio para matar, você nem sabe de que espírito você é. Toda vez que você pensar fogo nos esquerdopatas, lembra de Jesus falando: você não sabe de que espírito você é, o Filho do Homem não veio para matar, para salvar. Toda vez que você diz fogo nos bolsomínios, lembra da resposta de Jesus: você não sabe de que espírito você é, o Filho do Homem não veio para matar, ele veio para salvar. Se o teu evangelho, se a tua pregação, se a tua ideologia pensa mais em tacar fogo no próximo, em destruir o próximo, ou na cultura do cancelamento das redes sociais, esse não é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho do mundo, que polariza, que divide, que desune, justamente para manipular e dominar vocês. Se nós estamos aprendendo sobre disciplinas espirituais, é para que sejamos um com Cristo. Se nós estamos aprendendo sobre 5 ministérios, é para que sejamos um com os irmãos. Você busca Deus para quê? Você ora para Deus para quê? A minha oração é para que eu me una a Ele, e para que eu faça da oração dele algo real. João 14, ele diz: eu oro para que todos sejam um, e eu quero ser um com os meus irmãos. Eu não quero que nada seja um divisor na gente, eu não quero que nada separe a gente. Eu quero que o vínculo do amor e da paz, porque há um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo, e uma só vocação, e um só chamado, e uma só igreja, e dessa igreja nós fazemos parte. Então não pode haver um domínio de ideologias maior do que o domínio da presença do Pai. Aquilo que nós falamos até agora, durante esses 6 anos que estivemos aqui, foi para que nós fôssemos um, junto com Deus. Aquilo que será pregado daqui para frente pelo pastor Caleb, é para que nós sejamos um com Deus e um entre nós. E aquilo que nós falaremos para o resto da nossa vida, é para que a gente seja um com Deus e seja um com o corpo. O que passar disso não é palavra de Deus, é anátema, e tem que ser rejeitada, tem que ser excluída da nossa vida. E só depois que aprendermos sobre unidade, nós vamos conseguir viver a unidade. Não adianta escolher um lado político quando você está deixando de lado o lado de Jesus. E eu não estou falando que a esquerda está errada, que a direita está errada, que o centro está errado, que a monarquia está errada, que a ditadura está errada. Eu estou falando que a gente está errado em olhar para isso muito mais do que olhar para Jesus, em deixar com que isso nos separe muito mais do que deixar com que o amor nos una. Nossa pregação precisa ser baseada no amor. A nossa pregação precisa ser baseada na unidade, e a nossa pregação precisa ser baseada na paz. Quero terminar esse desabafo aqui, para a gente começar a palavra, com uma frase de um metodista, Nelson Mandela, e ele diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprenderam a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Essa tem que ser a nossa vida. É assim que a gente tem que se mover. As disciplinas espirituais é para que eu aprenda a amar e ame as pessoas. Os 5 ministérios é para que eu aprenda a amar e ame as pessoas. Ainda lá em Efésios 4, vamos para o versículo 11.
Versículo 11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos de novo à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que nos induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si em amor. Todo movimento sadio, ele começa bem ajustado, bem capacitado e em unidade. Não há nenhum movimento, nenhum esporte coletivo que não seja eficaz, que não esteja vencedor, sem ter um ajuste correto, sem estar completamente capacitado e sem ser unido, sem viver um para o outro, sem lutar um pelo outro, sem jogar um pelo outro. Todo movimento, todo coletivo de pessoas que é bem ajustado, que é bem capacitado e que caminha em unidade, esse movimento é eficaz. Por isso Paulo está dizendo: eu preciso que vocês se unam, eu preciso que vocês se ajustem uns com os outros, e eu preciso que vocês se capacitem, porque quando tudo isso estiver bem, vocês vão estar completamente ajustados, toda junta cooperando com a outra pedaço do corpo, e o corpo vai ser perfeito, o corpo vai ser extremamente eficaz. Então nós somos chamados para que juntos, cada um na sua individualidade, cada um na sua habilidade, sermos capacitados nos 5 ministérios para a gente poder cooperar um com o outro, e a obra do Senhor ser completa na nossa igreja, ou na nossa cidade, na nossa região. Precisa haver ajuste, precisa haver capacitação e precisa haver unidade para que isso realmente aconteça. Na convicção da palavra de Deus, não nas nossas. Na convicção do que a Bíblia nos direciona, não nas nossas. Na luta do que a Bíblia luta, não nas nossas. E aí, como igreja, nós vamos nos juntar e nós vamos guerrear essas lutas e batalhar essas batalhas e vencê-las. Por quê? Porque quando o corpo está bem ajustado, capacitado e unido, ele começa a produzir o aumento de si mesmo. Ele começa a crescer em si mesmo. Crescer em qualidade, crescer em conhecimento e crescer em quantidade. Todo movimento sadio atrai pessoas. E glória a Deus que todas as vezes que essa igreja tentou fazer alguma coisa nova, atraiu pessoas. Por quê? Porque era sadio. O Serrinha está aqui, o Serrinha, desde a primeira vez que a gente fechou a rua lá para andar de skate, você estava, né? O André também estava. A gente fechou a primeira vez, não chamou ninguém, apareceu umas 13, 15 pessoas. A gente fechou a segunda vez, aí eles já estavam chamando outras pessoas, apareceu quase umas 30 pessoas. A gente foi para a escola uma terceira vez, apareceu mais de 50 pessoas. A gente foi fazer culto na praça, e colocou um culto em cada praça, uma na praça aqui, outra do Cipó. Toda vez que a gente fazia um novo culto, aumentava o número de pessoas. A gente fez 4, e no último tinha mais de 300 pessoas. 300 contadas. Quando há ajuste, quando há capacitação, e quando há unidade, há crescimento. E há crescimento de qualidade, de conhecimento e de quantidade. O Senhor nos chama para ajustar os 5 ministérios, para capacitar os 5 ministérios e para nos unir como igreja do Senhor, para vivermos os 5 ministérios. E por que dos 5 ministérios? E eu consigo olhar para os 5 ministérios, e aqui ele vai falar, né? Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas. E aí os 5 ministérios servem uma única função, a grande comissão: ir e fazer novos discípulos. Então os 5 ministérios funcionam para a mesma coisa, mas eu entendo os 5 ministérios como uma igreja completa. Então, dentro de uma igreja completa, vai ter alguém que vai
trazer cultura, ou vai ter um corpo que vai trazer cultura e vai ampliar essa cultura, vai multiplicar essa cultura. Vai ter um corpo ensinando pessoas o evangelho verdadeiro. Vai ter pessoas pregando o evangelho genuíno. Vai ter um corpo que cuida, que está próximo das pessoas em relacionamento. E vai ter um corpo que prega o poder de Deus e manifesta o poder de Deus com os dons espirituais. Então essa igreja completa é aquela que tem cultura, que tem ensino, que tem evangelismo, que tem cuidado e que tem poder de Deus. Quando essa igreja é capacitada, ela é ajustada e ela caminha em unidade, ela é uma igreja perfeita, é uma igreja completa, é uma igreja plena. E aí ele vai dizer, quando nós estamos unidos, nós chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, se uma igreja tem essas 5 bases, essa igreja é extremamente eficaz no que ela faz. E aí ela está cumprindo exatamente o papel que ela precisa ter aqui nessa terra. Nós temos 5 chamados diferentes. E em algumas culturas, em algumas igrejas, e aí eu respeito a forma como essas igrejas entendem, o pastor a pessoa que foi chamada para pastor, ele é só pastor. E ele só exerce essa função. A pessoa que foi chamada para profeta, ele é o profeta da igreja, e ele só exerce essa função. Só que se nós lermos o texto, ele não está falando que os que foram chamados para ser pastores vão só pastorear. Ele está dizendo que aqueles que foram chamados para esses 5 ministérios desempenham o serviço para edificação e aperfeiçoamento do corpo. Ou seja, aquele que foi chamado para pastor, ele ensina outras pessoas aquilo que ele foi chamado para fazer. Mas aquele que foi chamado para profeta, ensina o pastor sobre o movimento profético. E aquele que foi chamado para ser apóstolo, ensina o pastor ao movimento apostólico. E aquele que foi ensinado ou foi chamado para evangelista, ensina o pastor acerca do evangelismo. Então, aquele que foi chamado para ser pastor, ele é capacitado completamente pelos outros 4 ministérios por pessoas que foram chamadas por ele. E o pastor, ele apresenta exatamente o chamado dele para outras pessoas e capacita essas pessoas. Todo mundo capacitado com 5 ministérios, ainda que uma pessoa tenha uma vocação um pouco maior. Aqui nessa igreja é fácil da gente ver em algumas lideranças vocações. Então eu consigo olhar para o André e eu consigo dizer: André, você é um evangelista nato. Você é um cara chamado para ser evangelista. Porque a dificuldade que eu tenho de iniciar conversas com pessoas, o André não tem. E eu tenho, eu sou tímido. Parece, mas eu sou. Então eu consigo, depois de uns 20 minutinhos, meia horinha, ter um tempo de mais descontração e conseguir me aproximar da pessoa. O André faz isso em 1 minuto e meio, em segundos. Por quê? Porque o chamado dele é para evangelista. A vocação dele é de evangelista. Isso não quer dizer que o André não esteja sendo capacitado nas outras áreas. Ele está sendo. Ele está sendo capacitado na área de pastoreio, na área de ensino, na área apostólica e na área profética. Se eu olho para o Jonatas, eu consigo ver no Jonatas alguém com um chamado de mestre, com um chamado de ensino. Coloquei ele para ser líder da comunicação. O que ele fez? Montou um playbook para quem estava na comunicação poder ler um mini livro que ele tinha colocado de ensino. Manda toda hora para o pessoal: gente, tem capacitação disso, vai ter workshop disso aqui, vai ter não sei o que lá. Toda hora o Jonatas está inscrito num novo curso, está fazendo um novo curso. Por quê? Porque ele ama isso, porque ele tem uma vocação para isso. E se eu colocar ele em qualquer outro ministério como liderança, ele vai fazer disso a primazia. Ele vai ensinar pessoas. Isso não quer dizer que ele não esteja sendo capacitado nas outras áreas. Porque eu quero que o André seja completo, eu quero que o Jonatas seja completo, eu quero que todos nós sejamos completos. Eu tenho um chamado de pastor, não porque eu sou pastor, o meu chamado é de pastor. Há pastores com chamado de ensino, como Luciano Subirá, há pastores chamados proféticos, como Luiz Hermínio, há pastores com vários outros chamados. O rótulo é diferente do chamado, mas eu sou pastor chamado de pastor, chamado a pastor. Então a minha maior característica é uma característica de pastor, e o que eu mais vou falar são características de pastor. Mas antes de eu assumir uma igreja, eu já tinha buscado capacitações nas 5 áreas. Algumas delas eu tenho menos do que outras, mas eu quis ser capacitado em todas elas. Nós precisamos o tempo inteiro buscar as 5 capacitações,
Por quê? Porque quando eu estiver fora da igreja, eu preciso atuar nas 5 áreas. Então, quando eu estiver no meu trabalho, eu preciso implantar uma cultura, e eu preciso expandir essa cultura lá dentro. É um trabalho apostólico. Quando eu estiver orando pelos familiares da minha casa, eu preciso manifestar o poder de Deus. Quando eu estiver com uma pessoa que está abalada, que está abatida, que precisa de um cuidado, eu preciso manifestar pastoreio. E se eu não for capacitado com isso, essa pessoa que estava precisando vai ficar sem auxílio. Então nós devemos desenvolver as disciplinas espirituais para termos cada vez mais intimidade com Deus, mas devemos desenvolver os 5 ministérios. Eu já conheci igrejas que tinham um ministério profético muito grande, porque o pastor era profeta. E aí ele levantou novos profetas, mas esqueceu de capacitar as pessoas para as outras coisas. Aquela igreja tinha uma manifestação do poder de Deus que era incrível, eu nunca tinha visto nada igual. Mas aquela igreja não conseguia passar de um número de 150 pessoas, 170 pessoas, porque não havia cuidado, não havia relacionamento de pastoreio, não havia quem fosse chamado a ser pastor dentro daquela igreja. Então havia muito poder manifesto, mas havia pouco cuidado. E aí a cultura que era pregada era uma cultura de, mas é assim mesmo. A rotatividade é grande porque nem todo mundo consegue receber tamanha porção da glória de Deus. Mas não era, era só porque não tinha cuidado mesmo. Porque se tivesse cuidado eles tinham permanecido, tinham sido ensinados sobre isso. Então nós precisamos aprender todos para poder lidar com todos lá fora. Aqui é fácil. Se está acontecendo alguma coisa, eu chamo alguém que tem a vocação para aquela área. Mas lá fora, eu e você, nós precisamos estar completamente equipados para fazer a coisa certa, da maneira certa e pregar o evangelho do jeito certo. Como eu falei, eu sou chamado para pastor. Meu chamado é de pastor. E se eu não tiver o rótulo, eu vou continuar sendo pastor. Eu vou continuar cuidando de pessoas, eu vou continuar amando pessoas, eu vou continuar me relacionando com pessoas. Porque isso já está intrínseco dentro de mim, já foi marcado na minha vida. As outras áreas continuam também aflorando cada vez mais à medida que eu me aproximo de pessoas. E por isso eu me aproximei de profetas, de apóstolos, de mestres, de evangelistas, para aprender com eles sobre essas coisas. E a maior referência que nós temos de pastoreio é também a maior referência que nós temos de evangelismo, que também é a maior referência que nós temos de profeta, que também é a maior referência que nós temos de mestre e de apóstolo, o próprio Jesus. E no texto de Lucas, capítulo 10, versículo 11, se você puder abrir comigo. Jesus dá a primeira... 10, 11? Então eu acho que eu falei errado o texto para você. Desculpa. Se alguém achar depois, fala o endereço, que eu vou ler aqui o versículo, e aí depois a gente procura. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não é Lucas 10, 11? Ele vai procurar lá, depois ele põe aí. Esses meninos são rápidos. Primeira referência de um pastor: dar a vida por outras pessoas. A referência do bom... Qual que é? João 10, 11. João 10, 11, o próprio Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, e a maior referência de um bom pastor é que ele dá a vida em favor das suas ovelhas. Esquece o rótulo de pastor, esquece a minha figura, esquece a figura do pastor Caleb. Nós estamos falando de vocação, de chamado pastoral. Se você está desenvolvendo essa área na sua vida, você precisa ter uma primeira identidade. Eu vivo pelas pessoas, eu vivo para abençoar pessoas, eu vivo para amar pessoas, eu vivo para cuidar dessas pessoas, e o nosso desejo é cuidar das pessoas. O pastor de ovelha no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e até hoje, ele usa um cajado, e aí no cajado do pastor, ele é um pedaço de madeira bem longo, e ele é encurvado em cima, e o cajado tem algumas funções para o pastoreio, para ajudar na condução das ovelhas. Ele é curvado lá em cima, porque se uma ovelha cai em algum lugar, alguma coisa, ele consegue resgatar essa ovelha, ele consegue puxar essa ovelha de volta para dentro do rebanho, e aí continuar conduzindo as ovelhas. Então, eu e você, como pastores,
né, no desenvolvimento do chamado pastoral, no desenvolvimento da área pastoral, nós temos um cajado. E esse cajado precisa resgatar outras pessoas. Então eu preciso ficar incomodado quando eu estou vendo pessoas perdidas, porque eu preciso trazê-las para perto de mim. E resgatar é puxar para perto, assim como exortar é chamar para caminhar junto. Nós precisamos exortar, puxar as pessoas, resgatá-las para andar mais perto da gente. E a parte reta do cajado é justamente para direcionar, para empurrar um pouquinho para cá, empurrar um pouquinho para lá, e elas poderem todas caminharem numa mesma direção. Então eu e você somos capacitados pela palavra para resgatar e para conduzir. Eu resgato e eu conduzo os parentes da minha casa, os caras que trabalham junto comigo, as pessoas que estudam na mesma faculdade que eu, todos ali estão ao meu redor, porque foram colocados por Deus, para que haja através da minha vida resgate e condução, resgate e direcionamento. E aí nós também já falamos, eu acho que no começo desse ano, ou no final do ano passado, sobre Zacarias 11:7, quando o próprio Deus vai dizer: eu escolhi 2 cajados para pastorear as minhas ovelhas. Como os pastores não estavam fazendo o seu trabalho direito, eu escolhi 2 cajados para pastorear. Ou seja, eu escolhi 2 instrumentos de resgate e condução. E ele diz: um eu chamei de graça e o outro eu chamei de união. Então nós como pastores, e aí todo domingo eu vou falar nós, porque nós estamos sendo capacitados em todas as coisas. Nós como pastores somos chamados a resgatar e conduzir pessoas através da graça e da união. Graça, o favor imerecido. Você dar amor a quem não merece amor. Você dar paz a quem não merece paz. Você abraçar quem merecia ser tacado fogo. Graça e união. Você fazer com que todo o corpo se aglutine e seja um só. Todo o corpo caminhe debaixo de uma mesma palavra, com o mesmo sentimento e com a mesma mentalidade. O próprio Deus está dizendo: o instrumento que eu uso, os 2 cajados que eu uso para resgatar e direcionar, chama graça e união. Isso revolucionou a minha vida. O meu pastoreio para o resto da vida vai ser com graça e com união. Vai ser pregando sobre graça e pregando sobre unidade. Por quê? Porque o próprio Deus escolheu essa forma de pastorear. E quem sou eu para escolher outra forma? Às vezes a gente diz: não, mas tem que descer o cajado. Então, se eu vou descer o cajado, eu vou falar sobre graça e unidade. Eu não vou bater em ninguém, porque Ele não está batendo em ninguém. Ele está resgatando pessoas e conduzindo pessoas por graça e por unidade. Nós estamos sendo resgatados assim e direcionados dessa forma. Um bom pastor é aquele que fica inconformado com qualquer pessoa perdida. É aquele que fica inconformado com qualquer pessoa que está vivendo longe de Deus. É aquele que vive inconformado, indignado com qualquer pessoa que esteja se desviando dos caminhos de Deus. E não com a pessoa em si, mas com a situação. E aí ele quer fazer algo para mudar tudo isso. Mateus 9, versículo 36. Jesus está descendo do barco e aí ele encontra uma multidão bem grande. E a palavra diz assim: ao ver as multidões, Jesus sentiu uma grande compaixão delas. Por quê? Porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não tinham pastor. Sabe qual é a parte mais legal desse texto? Aquilo que não está escrito no texto. E se você olha o Evangelho de Jesus, você vai perceber que toda vez que tinha várias pessoas, tinham pessoas ali curiosos, tinham pessoas ali que amavam a Jesus e queriam estar mais perto dele, e tinham várias pessoas querendo matar Jesus. Tinham várias pessoas querendo tirar a vida de Jesus. Pessoas que faziam perguntas só para Jesus, para tentar enrolar Jesus e ele se perder nas palavras e condená-lo de alguma forma. E aí quando Jesus desce do barco e vê essa multidão, ele sabe: você está curioso, você me quer, você quer me matar. Você está curioso, você me quer, você quer me matar. Mas aqui ele não divide por grupo. Ele não diz assim: eu estou com compaixão dessas pessoas que estão realmente ansiando por mim. Sabe qual é a compaixão dele? Todo mundo ali está sem um pastor.
todo mundo ali está perdido. Todo mundo ali precisa de Deus. Todo mundo ali precisa de mim. Então, quando eu e você nos depararmos com pessoas, nós não podemos querer entrar no papel de juiz ou colocar uma balança para dizer: esse quer muito Deus, esse não quer tanto assim, aquele ali quer Deus morto. Eu tenho que olhar para todo mundo e entender: está perdido? Precisa de um pastor. Precisa de um pastor? Eu estou aqui. Novamente eu vou falar para vocês: esquece a figura pastoral, esquece o meu rótulo. A Jéssica precisa chegar no bairro dela, na rua dela, olhar para as pessoas e, se elas estiverem desamparadas, ela dizer: tem uma pastora aqui, porque eu estou sendo capacitada pelo Pai para cuidar de vocês. O Edilson precisa chegar lá na família dele, precisa olhar para a família dele e pensar: a minha família talvez esteja desamparada ou aflita, preciso de um pastor para eles, e eu estou aqui para isso. E todos os domingos eu vou falar sobre isso, da responsabilidade da gente assumir essa responsabilidade. Chegar num lugar, precisa de um evangelista, eu estou aqui. Precisa de uma pessoa para ensinar, eu estou aqui. Precisa de alguém para cuidar, eu estou aqui. E nós nos colocarmos à disposição do reino 24 horas do nosso dia, para fazer cumprir a vontade dele. Eu gosto muito de igreja pequena e gosto muito de igreja grande, mas algumas características de igreja grande me deixam um pouquinho desconfortável. E a nossa igreja já está passando por isso, porque a gente está começando a crescer. Então, quando a gente tinha 30 pessoas, e quem estava aqui quando a gente era bem pequenininho, os 15 que estavam, os 30 que estavam, lavava o chão, arrumava as cadeiras, cantava, pregava, fazia oferta, fazia tudo. Todo mundo fazia de tudo. As células faziam escalas para limpar o templo, o outro templo. E a gente fazia escala e toda semana lá tinha 2 células limpando o templo. E aí, quando começa a crescer, a igreja passa a ter dinheiro para pagar alguém para limpar. E aí a gente passa a não achar que isso é tarefa nossa. E aí algumas vezes eu percebi, e acontece, a gente num café aqui, e aí coisas caírem no chão e a pessoa passar despercebido. Por quê? Porque vai ter alguém para limpar. Na igreja pequena a gente aprende a fazer tudo. E não porque a gente vai chegar lá e vai perder essa característica. A gente não pode perder essa característica. Eu lembro que o meu pastor, quando veio aqui, e aí vocês sabem que ele está a 1000 quilômetros de distância daqui, quando ele veio pregar a última vez, ele falou: vocês estão saindo da tenda, mas não deixa a tenda sair de vocês. Porque ele disse: vocês estão saindo da simplicidade, vocês vão ter um lugar agora com luz de palco, com dimerizador e não sei o que. Não deixa a tenda sair de vocês. Por mais que vocês tenham tudo isso, continuem humildes, diligentes, promotores da paz. Então, nós precisamos desenvolver os 5 ministérios para não falar: ah, o André já faz isso muito bem, o André já evangeliza, vou chamar o André para vir aqui na minha casa. Porque a gente faz isso, e a gente faz isso bastante. Eu já recebi vários convites assim: pastora, minha família precisa de uma palavra de Deus, vai jantar lá em casa? E eu penso: mas a palavra está com você? Você está lendo? Não. E por mais que eu sei que haja um reconhecimento da figura pastoral, eu também entendo que cada um de nós precisa se desenvolver em todas essas áreas. Porque senão eu penso: puxa, eu tenho um amigo que eu quero muito levar para a igreja, vou chamar o André. Nossa, meu parente me perguntou um negócio que eu não sei, eu vou chamar o Jonatas. Não. Tem um parente meu que precisa muito ir para a igreja, tem um evangelista presente, que sou eu. Tem alguém da minha família precisando de pastoreio, tem um pastor presente, que sou eu. Precisa ter uma cultura, eu preciso implantar uma cultura diferente de busca da palavra, de unção. Eu estou aqui, esse é o trabalho do apóstolo. Então nós, como chamados a pastores, temos que olhar qualquer pessoa e pensar: precisa de Deus, precisa da igreja, precisa de Jesus, precisa que eu faça alguma coisa, precisa que eu me mexa. E aí você se mexe e faz alguma coisa. Há uma multidão de milhares de pessoas lá fora, e elas ainda estão lá, desamparadas, aflitas, sem pastores. E essa multidão está na sua rua, essa multidão está na sua casa, essa multidão está no seu trabalho, essa multidão está na sua escola, essa multidão está na sua faculdade, essa multidão está no ônibus que você pega. Quem vai fazer alguma diferença lá?
Talvez eu não consiga chegar, talvez eu nem conheça os seus parentes, mas você conhece eles, e você é a pessoa indicada, preparada e levantada para fazer diferença lá na vida deles. Nosso chamado para pastor é de nos relacionarmos com pessoas em cuidado de amor, um relacionamento de condução e de resgate. Esse tem que ser o nosso alimento, esse tem que ser a nossa ambição. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana e os discípulos voltam com comida, Jesus fala para eles: a minha comida não é essa aí, minha bebida não é isso aí. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, é fazer a vontade daquele que me chamou. Ou seja, eu estou sendo alimentado por um desejo que é maior do que o desejo de comer. E aí, em 1 Timóteo 2,4, Paulo vai dizer qual é a vontade do Pai. Ele vai dizer: a vontade do Pai é que todos sejam salvos. O que Jesus estava dizendo ali? Que o nosso alimento tem que ser fazer com que todos sejam salvos. Quando você andar na rua, na praça ali, quando você passar pela rua da Boa Vista, olha para as pessoas e vai orando a Deus para incendiar o seu coração com o desejo de que todas elas sejam salvas. Você vai comprar alguma coisa na padaria, olha para o funcionário que está te atendendo, para a caixa que vai cobrar o valor e pensa: Deus, me faz amar essa vida com um desejo tão ardente pela salvação dela, que eu fique indignado, eu preciso fazer alguma coisa, que eu tenha compaixão da vida dela a ponto de não parar, mas querer agir de alguma forma. E aí você vai agir de forma evangelística, e vai chegar para essa pessoa e vai começar a ter um contato, e vai estabelecer contato, até convidá-la para uma célula, até convidá-la para o culto, e fazer com que ela faça parte dessa família. Mas que arda no seu coração isso, que o seu coração ele inflame por compaixão das pessoas. Há 3 palavras que Deus colocou no meu coração, e 3 palavras que me movem desde a minha conversão, e essas palavras vão me mover para o resto da vida. A primeira palavra que Deus colocou no meu coração, e aí eu estou falando para quem era pastor, tá? Chamado de pastor. Então eu não tinha o rótulo de pastor, eu tinha um chamado. E essas 3 palavras me moveram. Então, para você que está desenvolvendo a área pastoral na sua vida, você que quer ter os 5 ministérios, que esses 3 versículos falem muito com você. O primeiro é o de 1 Coríntios 10, versículo 31. E a palavra diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outras coisas, façam tudo para a glória de Deus. Então a primeira palavra que veio ao meu encontro era uma palavra de excelência. Bruno, se prepara com todas as suas, desenvolva todas as suas habilidades e desenvolva todas as áreas que você ainda é inapto, porque eu quero que você faça tudo para que eu seja glorificado. Então pensa nos 5 ministérios, e aí pensa na pessoa que agora precisa ser evangelizada. Mas eu não busquei a capacitação para ser evangelista. Quando eu for evangelizar ela, eu estou glorificando a Deus mesmo? Porque eu estou fazendo de qualquer jeito? Eu poderia ter me capacitado, e eu me capacitei antes de assumir a igreja aqui em Bugaçu. E aí a gente estava até conversando com outras pessoas. Eu não sabia tocar violão, e aí na igreja anterior eu fui buscar aprender a tocar violão, só sabia cantar. Eu fui aprender até inglês, porque eu falei: vai que aconteça alguma coisa, vou aprender também. Fui aprender sobre pastoreio de adolescentes, fui aprender sobre pastoreio de jovens, fui aprender sobre pastoreio de adultos, fui aprender aconselhamento de casais. Por quê? Porque eu não tinha aptidão para isso, mas desenvolvi elas para poder ser um bom pastor. Então a primeira palavra que Deus colocou no meu coração é: Bruno, faça tudo para a minha glória, faça tudo para que eu seja glorificado. E quando você faz com excelência, o Pai está sendo glorificado. Primeira palavra: faça tudo para a minha glória. Segunda palavra está em João 21:16. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, você me ama? E aí Pedro responde: eu te amo. Um amor bem menor do que o amor que Jesus tinha perguntado. Eu já falei isso para vocês. O amor de Jesus que ele perguntou era um amor ágape, incondicional, e o de Pedro era um amor condicional, era filéu. E aí ele responde para Jesus, e Jesus fala: ok, pastorei minhas ovelhas. E aí Deus inflamou isso no meu coração: Bruno, você me ama? E eu falava: Jesus, eu te amo demais, eu te amo mais que tudo, mais do que o ouro, mais do que a prata. Aí ele falou: então pastorei minhas ovelhas. E eu não era pastor ainda, nem tinha ingressado
no programa de orientação vocacional. Mas Ele já tinha colocado no meu coração: se você me ama, você não vai conseguir ficar inerte, indiferente às vidas que estão se perdendo. Se você ama Jesus, é impossível que você fique indiferente às vidas que se perdem. Se você ama Jesus, você vai querer resgatar e conduzir pessoas. Primeira palavra: faça tudo para a minha glória. Segunda palavra: se você me ama, cuida dessas pessoas, apacenta essas pessoas. Lembra do que eu falei sobre o significado da palavra apacentar? É promover de todas as formas possíveis o bem-estar espiritual de cada uma das ovelhas. E por último, essa palavra de Isaías, que balançou o final. Primeiro ele fala para eu fazer com excelência, depois ele fala: se você me ama, você não vai ser indiferente às vidas. E por último ele fala: eu só quero que você faça de duas formas, com graça e com unidade. Falando da minha graça, derramando o favor imerecido às pessoas e trazendo unidade para a vida das pessoas. Eu não estou aqui pregando para alguns que são chamados para pastores. Eu estou aqui pregando para todos vocês, para que todos vocês queiram se desenvolver nessa área, e na semana que vem vocês queiram desenvolver na próxima área, e na outra semana vocês queiram se desenvolver na outra área, para que no final dessa pregação, no final dessa série, no final desse ano, todos nós estejamos preparados, ajustados e em unidade para cumprir o projeto de Deus para as nossas vidas. Chega na sua casa hoje e ora: Deus, eu sou um pastor, eu sou uma pastora, não de chamado, mas de coração, e eu quero de coração assumir a responsabilidade de ajudar a minha família a ser resgatada e conduzida. Eu quero de coração assumir a responsabilidade de ajudar os meus amigos a serem resgatados e conduzidos. Eu quero de coração assumir a responsabilidade dos meus colegas de trabalho serem resgatados e conduzidos pela palavra que age através de mim. Como eu disse, há milhares de pessoas lá fora. Olha para cada uma delas e diz: Deus, coloca o teu anseio dentro do meu coração. Assim como o Senhor desceu daquele barco e olhou aquela multidão e teve compaixão delas, que eu tenha compaixão dessas vidas também, que eu não fique indiferente em nenhuma delas, com nenhuma delas, que eu não permaneça inerte com elas, mas que eu assuma a responsabilidade. Está sem pastor? Está sem cuidado? Eu quero cuidar, eu quero pastorear, eu quero trazer para a igreja, para aí sim outras pessoas me ajudarem nessa condução e nesse pastoreio. Se coloca de pé para a gente poder orar. Todas as próximas 4 semanas vão ser semanas de apelo, vão ser semanas de convite. E é óbvio que eu não vou chamar você aqui na frente, primeiro porque a gente não tem espaço, segundo por causa da aglomeração, mas eu queria que você dispusesse o seu coração diante do Senhor agora, como um apelo, dizendo: Senhor, eu aceito o desafio, eu aceito a responsabilidade. Se para eu viver o evangelho pleno, eu preciso aprender os maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Para eu viver uma igreja plena, eu preciso desenvolver características das disciplinas espirituais, mas também preciso desenvolver as características dos 5 ministérios. É assim que eu quero ser. Eu quero ser pleno como toda a igreja a qual eu faço parte. E nós seremos uma igreja plena no nome de Jesus. Nós seremos uma igreja ajustada, unida e capacitada para fazer a grande obra que o Senhor nos chamou para fazer. Não há motivos para não sermos, não há nenhum impedimento para que isso ocorra. O que precisava ser desimpedido, o que precisava ser destruído, já foi destruído pela obra de Jesus na cruz. Agora só há a necessidade da disposição de cada um dos nossos corações aqui para decidir: Senhor, eu quero fazer parte desse movimento, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu não quero ficar inerte, eu não quero ficar indiferente, eu não quero ser uma parte excluída, mas eu quero ser parte conjunta com todos os meus irmãos, ajustados, unidos, promovendo a paz, unidos em amor e fazendo com que a tua obra e a tua palavra chegue a todos os corações. Feche teus olhos para a gente orar ao Senhor. Diga: Senhor, eu quero. Senhor, eu aceito. Eu faço parte de um movimento grande e eu não posso ficar indiferente a isso. Senhor, derrama sobre nós, como igreja do Senhor, essa área pastoral. Capacita-nos, ajusta-nos
e nos move a se compadecer apaixonadamente por todas as pessoas ao nosso redor, a resgatá-las e a conduzi-las em graça e em união. Nós te amamos, Jesus, e nós queremos apacentar as ovelhas. Nós te amamos, Jesus, e nós queremos cuidar das ovelhas. Nós te amamos, Jesus, e queremos conduzir essas ovelhas para a honra e glória do teu nome. Senhor, derrama a tua graça e o teu amor sobre cada um dos seus filhos aqui e os filhos que estão assistindo, ó Pai, esse culto no online. Que em nome de Jesus toda a igreja do Senhor assuma, ó Pai, o chamado e a responsabilidade para se desenvolver nessa área também, para que todos sejam completos. E assim, Senhor, aqueles que têm chamado pastoral vão, ó Deus, poder instruir pessoas a ser pastores, mas aqueles que não têm o chamado pastoral vão poder exercer a função de pastores, pastores de coração, pastores de entrega, pastores de disposição. Que haja em nós uma compaixão pelas vidas, que haja em nós uma compaixão pelos perdidos, pelos aflitos, por aqueles que estão se desviando do caminho do Senhor, por aqueles que estão fracos, por aqueles que não conseguem achar o caminho, por aqueles que estão desistindo. Que haja compaixão, que haja em nós, ó Deus, o desejo de ser essa figura pastoral para essa pessoa, de ser o ajudador, de ser o cuidador, de ser aquele que vai proteger a vida dessa pessoa, resgatando-a e conduzindo-a pela graça do Senhor em unidade, com unidade com o corpo. Nos ajuda, Jesus, a sermos completos, a sermos plenos no Senhor e na unidade da fé, levarmos as pessoas à salvação e ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Nos ajuda a ser uma igreja completa, nos ajuda a ser uma igreja eficaz para a região de Embu-Guaçu, para a região da zona sul de São Paulo, para o estado de São Paulo e para o Brasil, para que sejamos uma referência, não para que o nosso nome seja glorificado, mas porque nós estamos produzindo glória para o Senhor, estamos produzindo avivamento para o Senhor, estamos produzindo a verdadeira revolução para o Senhor. Que pessoas sejam salvas, que pessoas alcancem o Senhor através do nosso pastoreio, através da disposição nossa de pastoreio. Que cada um que está aqui hoje presencialmente chegue em suas casas e assuma a responsabilidade de pastorear a vida dos seus parentes. Que cada um que está assistindo o culto online agora assuma a responsabilidade, sentado no sofá, deitado na cama, onde estiver, de poder pastorear as ovelhas dentro daquela casa, de poder pastorear a vida dos seus parentes também. E que todos nós possamos assumir a responsabilidade de pastorear as pessoas que estão hoje andando pelas ruas, pelas vielas, pelos becos, aflitas, contristadas, com o coração angustiado, às vezes perdidas, sem saber qual é a decisão tomar, sem saber qual é o futuro, sem saber qual é a resposta para a vida delas. Mas hoje nós podemos assumir a responsabilidade de levar uma resposta para elas, com cuidado, com amor, com pastoreio. Se amamos a Cristo, apacentamos as ovelhas de Cristo. Se amamos a Cristo, promovemos de todas as formas possíveis bem-estar espiritual para as pessoas que estão em Cristo Jesus e para aquelas que ainda precisam conhecer a Cristo Jesus. Nos dispõe, ó Deus, o nosso coração, dispõe, ó Deus, a nossa mente, dispõe o nosso ímpeto, o nosso fôlego, a nossa força a cumprir a Tua vontade. Nos abençoa com essa graça, nos abençoa com esse amor, nos abençoa com esse longo ânimo, nos abençoa com essa paz, para que haja unidade no corpo e para que haja unidade na fé, com um só propósito. A nossa missão também é o nosso alimento, fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos sejam salvos e que todos alcancem o pleno conhecimento da verdade. Nos despede-nos debaixo dessa palavra, e nessa palavra move o nosso coração todos os dias, até o domingo que vem, onde nós aprenderemos uma nova área ministerial e nos desenvolveremos nessa nova área ministerial. Em nome de Cristo Jesus, até que Ele venha, nós obedeceremos e geraremos vida. Amém. Amém. Deus abençoe, tenha uma ótima semana em nome de Jesus.